também vice-presidente da Sociedade Norte Rio-Grandense de Psiquiatria, né? Falei tudo certo, doutor? Falou sim, Vitor. Prazer reencontrá-lo aqui, mesmo que virtualmente, né? A gente já se conhece de muitos anos, né? Sou amigo da sua família, do seu irmão, seu amigo também. Muito feliz em reencontrá-lo aqui, viu? Feliz em participar, né, em trazer informação de qualidade. Parabéns pelo canal, obrigado pelo convite, porque sempre é muito bom estar falando de saúde mental, que ainda é um assunto muitas vezes delicado, difícil, que é mais fácil quando é com outro com a gente, é mais difícil, né? Pois é, doutor, é um tabu, né? Falar de saúde mental, Ainda. infelizmente. E quem trouxe à tona esse assunto aí foi um cantor famoso, Safadão, Wesley Safadão, né, conhecido no país inteiro, um dos artistas mais estourados aí, né, o Safadão. E ele falou abertamente, ó, eu não estou bem da cabeça, meu negócio é cabeça. E aí depois foi revelado, né, depois do show, aí em Natal, eu estou aqui em Recife, mas aí em Natal, eu estava até por aí também, quando ele falou. É da minha cabeça. E aí foi descoberto crises de ansiedade, né, doutor? Como é que. E aí as pessoas se perguntaram, pô, safadão, um cara rico, um cara cheio de dinheiro, um cara que não tem problema. Não tem isso não, né, doutor? Crise de ansiedade, qualquer pessoa pode ter, né? Olha, eu sempre gosto de repetir, qualquer crise de saúde mental, ela é muito democrática, certo? A gente tende a ter uma falsa percepção que quando a gente está com dinheiro na conta, quando a vida profissional está muito boa, quando a gente tem uma família boa, é, a gente não tem motivos para ter crise de saúde mental. Sendo que, óbvio que é mais fácil que elas aconteçam se eu estou cheio de problemas, se não tenho dinheiro para pagar o aluguel, se está difícil comprar a comida no fim do mês, se eu tenho muitos problemas familiares de brigas. Claro que isso tudo favorece. Agora, às vezes está tudo muito certinho, e aí tá aí o Wesley Safadão, né? Um cara multimilionário, muito amado no Brasil todo, e aí precisou reconhecer e se afastar para cuidar da própria saúde mental. Eu posso trazer diversos outros casos. O Whindersson Nunes, né, como um grande comediante. Como assim, comediante deprimido? Sim, ele fala muito abertamente da depressão. Jim Carrey, que é um dos maiores comediantes, né, que existem. O próprio Robbie Williams, né, que também gravou tantos e tantos filmes bons. Voltando para esgotamento, né, de trabalho. A própria Anitta também está numa carreira internacional cada vez mais forte. Ano passado, salvo engano, ela precisou se afastar alguns meses para cuidar da saúde mental, para tudo também. Então, é importante lembrar, qualquer pessoa, em algum momento da vida, vai ter uma crise de saúde mental, seja uma ansiedade, seja uma depressão. Quando a gente cuida bem, tem um bom apoio, seja familiar, seja profissional, seja de amigo, seja de igreja, a recuperação tende a ser bem mais rápida. Agora, como é que a gente vai procurar ajuda se a gente fica achando que é coisa da nossa cabeça? Uhum. E é coisa da nossa cabeça. E exatamente essa crise de ansiedade, como é que ela se manifesta, o que é que a pessoa sente? Eu, particularmente, eu posso dizer que eu tive algumas situações em que eu me sentia ansioso, mas aí eu descobri que era determinados comportamentos que eu tinha que me levavam a isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque a gente vai fugir um pouco digamos assim, do tema central aqui, né? Mas essa crise de ansiedade, como é que é? O que é que a pessoa tem? Como é que a gente diferencia isso da depressão? Essa crise de ansiedade que o Safadão, por exemplo, falou, como é que é, doutor? Olha, uma crise de ansiedade, ela pode ser entendida de diversas formas. A gente tem um componente mental e tem um componente físico, para colocar de uma maneira bem simples. Óbvio que a gente é uma coisa só. O nosso corpo não está separado da nossa mente. Agora, até ajuda a gente a entender como lidar com certas situações. Então, esse estado de muita preocupação, então de muito cansaço, dificuldade de controlar a preocupação, e aí isso vai gerando uma tensão muscular, começa a ter um batimento acelerado, um ataque cardíaco, às vezes inclusive com a sensação de passar mal, de morrer.
é muito comum, inclusive, num pico muito forte de ansiedade, a gente correr para o hospital achando que está tendo um passamento, um ataque cardíaco, ou então começa a ter diarreia, sintomas de vômito, e aí achar sempre está tendo, acaba isso evoluindo para um pessimismo exagerado. Eu sempre vou achar que alguma coisa muito ruim vai acontecer comigo. Então, isso são sintomas que você pode ter um quadro de uma ansiedade mais forte. Agora, cabe lembrar que a ansiedade é uma emoção normal. A ansiedade não é doença. Esse excesso de ansiedade, isso sim pode ser uma crise, né? E aí isso pode me chamar a atenção para ser uma doença, como um transtorno de ansiedade generalizada, ou então como burnout, que está muito em moda falar, e aí essa situação do Safadão me parece que ele teve um burnout, né? Ou seja, um Excesso esgotamento de físico trabalho, e mental que tem a ver com o trabalho. Por mais que ele seja extremamente bem sucedido, e ame o que ele faz, isso não exclui o fato de que cansa. E aí ele chegou nesse momento que ele diz, cara, eu preciso descansar, parou, porque senão eu vou precisar de outras coisas para me tratar. eu acho assim, eu não entendo bem, mas eu acho que, por exemplo, a ansiedade, esse estágio de alerta, essa adrenalina, nosso corpo produz naturalmente para algumas situações em que a gente precisa agir rapidamente, né? E Exato. aí, você está naquele estado de alerta permanente, você quer descansar, você quer deitar, você não consegue, você quer, seu coração não para de bater forte. Opa, né, doutor? Isso aí não, tô completamente desregulado. Tem que procurar essa ajuda, principalmente do médico, ajuda médica mesmo, não se consultar em farmácia, não ir ver dica de internet, perguntar à vizinha, né? Olha, a sabedoria popular ela já traz muitas coisas bacanas, né, boas, comprovadas para ajudar a gente a aliviar a ansiedade. Então, quando a gente está num estresse, a gente pode chamar de ansiedade de estresse, de nervosismo, né, de uma preocupação exagerada. E aí, ó, o chazinho de camomila vai ajudar. De fato, a medicação mais fitoterápica, a base de planta também pode ajudar, é mais acessível em farmácia. É aquela garapinha, né? Quando a gente, no interior, quando a gente passava mal, Água com chegava já açúcar, alguém com a garapinha de água com açúcar, isso realmente também ajuda. Hoje em dia a gente tem entendido, por exemplo, óleo essencial de lavanda, ele tem um efeito calmante muito, muito bom. Agora, se isso tem acontecido com frequência, isso deixa de fazer com que você aproveite as coisas que você gosta, deixar de trabalhar com qualidade, deixar de curtir a família com qualidade, tá estressado, brigando o tempo todo com todo mundo. Peraí. Então, é importante fazer uma avaliação com o profissional para você não ficar sofrendo por meses, anos, e aí procurar ajuda só quando a situação está mais forte. Mesmo que chegue nesse momento mais forte, hoje a gente tem tratamentos bastante eficazes que muitas vezes precisa de medicação e a medicação vai fazer com que baixar esse nível de ansiedade mais forte e você conseguir retomar seu dia a dia mais rapidamente. Mas não é só isso, às vezes a gente fica com medo da medicação, mas às vezes não precisa. E aí, se eu fico com medo de procurar ajuda com, né, para não ser taxado de louco, né, de não, eu que só vai para o psiquiatra quem é louco, quem tem a mente fraca. Então eu acabo me privando alguém que eu amo de uma ajuda que é necessária. e tem muita gente, eu tenho familiares que qualquer coisa, meu remédio. Eu não sei nem qual é o nome do remédio. Tem Então, um remédio, vários. mas tem um bem famosinho que todo mundo, vou tomar o remédio. Eu, O felizmente, Rivotril? Rivotril. Felizmente, eu nunca precisei tomar, espero. Mas se eu for medicado, se eu for tiver uma receita, eu vou tomar tranquilamente. Mas tem muita gente que acha que a solução da vida é ir tomar o remédio. Aí se alimenta mal, não pratica exercício, trabalha muito, não cuida da saúde. Então, tem que cuidar da saúde, né, doutor? Tem que procurar ter esse equilíbrio, esse conjunto de fatores para conseguir ter mais chance de ter a vida saudável, né? Prevenir é essencial também para não ter essa crise de ansiedade. Não só, vou tomar o remédio, né? Exato. O melhor sempre vai ser prevenir. Agora, numa boa consulta psiquiátrica, a gente vai avaliar aquela situação. E aí, se precisa de uma medicação, inclusive do Rivotril, ok, vamos usar a medicação. Agora,
algumas medicações, como o Rivotril, que são tarja preta, a gente tem que usar por um tempo curto, numa dose curta, pequena. Eu já precisei, e assim, no momento de uma crise de pânico, por exemplo, não inventaram nenhuma medicação mais adequada que um clonazepam, que é o Rivotril. Agora, tem que ter cuidado porque tem gente que fica realmente assim dependente, muito mais emocionalmente da medicação, porque não posso ter nenhum problema, nenhuma contrariedade que eu corro para a medicação. Isso é perigoso. Numa boa consulta psiquiátrica, a gente vai entender o quadro, vai medicar se for necessário, muitas vezes não é, e sempre, mas sempre a gente vai entender, tentar entender o que é que levou essa pessoa a estar no momento mais delicado de adoecimento. E aí, do jeito que você falou, Vitor, a gente vai reforçar a necessidade de uma boa psicoterapia, de boas relações familiares, boas relações no trabalho. Isso às vezes não é tão fácil, né, da gente conseguir, mas a gente vai buscar isso. Uma noite de sono regular, atividade física regular com toda certeza, e o melhor exercício físico é aquele que você consegue fazer. Caminhar 2 dias na semana, ótimo, vamos começar assim, depois a gente tenta evoluir. E aí, evitar excesso de bebida, álcool, cigarro e outras drogas lícitas ou ilícitas, certo? Então, são coisas que são gerais, né? Todo mundo sabe que precisa fazer, agora muitas vezes botar em prática é difícil. Uhum. Então, se tem um profissional te ajudando a colocar isso em prática, é muito mais eficaz e rápido alcançar essa melhora. Você falou aí de bebida. Eu vou falar aqui. No meu caso, quando eu sentia muito crise de ansiedade, eu estava muito relacionada à bebida. Teve uma fase na minha vida que eu bebia bastante. Era sexta, sábado, domingo. E aí no domingo eu estava acabado, na segunda-feira eu estava acabado, coração Eu lembro, acelerado. né? Você saía com meu irmão para fazer isso, né? É, é. Hoje em dia eu sou uma pessoa mudada, centrada, graças a Deus. Reduzi, acho que 80% a quantidade de álcool. Bebo uma vez, 2 vezes no mês. E hoje eu posso dizer que a minha vida, em relação a isso, a ter ansiedade, a ter qualquer tipo de problema relacionado a isso, melhorou muito. Eu acho que o álcool é um fator muito depressor do nosso organismo, né, doutor? Exato, e o álcool ele tem essa ação depressora. Quando eu estou um pouco estressado, eu tomo uma taça de vinho, uma cerveja, ajuda a relaxar. O problema é porque, na maioria das vezes, isso pode passar do ponto. E aí, se eu tenho esse bebedor de fim de semana, que é algo tão naturalizado na nossa sociedade, a gente já entende há um certo tempo que traz muito problema também. Agora, a gente, enquanto sociedade, está entendendo que não é tão legal assim, por mais que seja algo tão natural. A gente cresce fazendo, vendo nossos pais fazendo isso, a gente canta músicas que glorificam isso, né? O É. próprio Safadão, inclusive. E aí eu não estou falando nada das questões de música dele, são coisas da sociedade que a gente precisa repensar, certo? Porque o álcool ele tem essa ação, por mais que no momento inicial ele ajude a relaxar, é muito fácil ele virar um problema grave depois. E aí, ó, você é experiência viva disso, né? Parou de beber exageradamente, com frequência, com intensidade como antes, melhora muito o estado emocional, o seu estado de humor. Isso é algo que a gente já sabe há muito tempo. Infelizmente, né, o álcool é cultuado, né? Os problemas que ele traz, apesar de vemos tantas pessoas aí com alcoolismo, né? Mas eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Na vida tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E às vezes a gente acha que a pessoa que tem problema com álcool é aquela pessoa que bebe quase todo dia. A gente acha que o álcool só dá problema em pessoas que fazem esse padrão de bebida, mas muitas vezes esse padrão de beber no fim de semana e beber mais, isso vai gerar uma repercussão na semana, isso vai baixar o humor, vai gerar mais ansiedade e isso vai aumentando a bola de neve. Então, numa boa consulta, a gente vai avaliar e abordar isso também. Eu posso pensar no cigarro, eu posso pensar na maconha, tudo isso que está sendo discutido a legalização. A gente tem que olhar para uma substância psicoativa e entender riscos e benefícios, sendo substâncias legais e ilegais. Quando eu penso em algumas substâncias ilegais hoje em dia, a gente tem estudado, por exemplo, o LSD para depressões ultra resistentes que não melhoram com nada. Então, Uhum. por quê? Eu estou entendendo que, não é que eu estou fazendo apologia para a liberação, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa demonização ou santificação de certas substâncias, porque
O LSD que a gente entendia até certo pouco tempo que só fazia mal, a gente está achando uma situação que ele faz muito bem. Agora, o uso controlado, uma dose controlada, ou seja, as substâncias estão aí para a gente entender os benefícios e os malefícios que vêm dela. E é difícil, mas é muito importante que a gente tenha esse olhar isento, né, para a gente ter uma discussão isenta e entender de fato, olha, vai ser bom nessa situação, vai ser muito ruim naquela. Até veneno de cobra, a gente consegue tirar remédios bons para a nossa vida, inclusive. Determinada dose. Imagine qualquer outra coisa, né? E a gente está dentro do Setembro Amarelo, né? Se fala, é importante trazer à tona a crise de ansiedade, que acho que está dentro desse escopo aí de temas que são trabalhados quando a gente fala da depressão, enfim, muitos casos de suicídio também que acontece. Então é muito importante, né, tocar em todo tipo de assunto que é relacionado a esse tema, né, doutor? Isso, e a ansiedade, como, né, a gente começou falando de ansiedade, desse esgotamento que o Safadão teve, um caminho de uma ansiedade adoecida não tratada é uma depressão, é um caminho bem possível e bem frequente. Então, se a gente está aqui nesse mês, né, de prevenção ao suicídio, quando a gente fala, né, da gente tratar com mais naturalidade os quadros mentais, então eu preciso falar de ansiedade que, olha lá, para quem não sabe, o Brasil é campeão mundial em ansiedade e nós somos campeões mundiais em ansiedade. E é algo que a gente precisa aprender a conviver. Se já está num ponto de me adoecer, eu preciso tratar, seja com a medicação, se for bem indicado, seja com essa grande mudança de estilo de vida, que muitas vezes é o mais difícil, mas eu gosto sempre de lembrar, olha, na minha consulta, geralmente eu gasto pouco tempo pensando no remédio, porque eu não vou inventar a roda, eu sei o que está disponível para mim. Agora a gente revisar a vida da pessoa e aí ver, ó, precisa comer melhor, precisa dormir melhor, diminua a bebida. Vamos pensar numa forma de trabalhar que não te adoeça. Vamos aprender a amadurecer as relações em casa. Isso é difícil, demanda tempo, mas é o caminho necessário para a gente ter uma vida com mais qualidade. E a gente consegue. Massa, então é aquela coisa, para a gente finalizar aqui, não tenha vergonha, peça ajuda, se seja crise de ansiedade, seja aquela tristeza que não passa, qualquer problema que a pessoa estiver sentindo, pedir ajuda, ajuda médica, né? Muito se relacionava, você deixa de besteira, deixa de frescura, deixa de ser mole, em frente, procure, isso é falta de Deus. Claro, religião é importante também, mas às vezes pode ser o cara mais religioso do mundo para estar na igreja todo dia e tem a depressão. Padre Marcelo teve depressão, né, doutor? Então, ajuda é essencial, né? Não só durante esse mês, durante o ano todo. Se tiver qualquer O ano problema, todo. pedir essa ajuda, né, doutor? Podemos trazer uma lista enorme de pessoas influentes, bem-sucedidas, admiradas, que tiveram depressão. Posso falar do Martin Luther King, lá nos Estados Unidos. Ele vivia se internando com depressão, o próprio padre Marcelo Rossi. Aí eu vou mais longe, o profeta Elias, da Bíblia, do Antigo Testamento. O que ele relata que ele sentia era muito parecido com a depressão. Então, assim, a gente tende também a achar que é algo novo, que é uma coisa de geração nova, que é fraca, e aí. Mas olha, a minha geração, a geração dos meus pais, tinha muita depressão e ansiedade. A gente só não conseguia dar esse nome, provavelmente. Diagnosticar com Então, tanta clareza, né? olha, achava que chamava de mal-olhado, chamava de frescura, mas quantas pessoas não tinham crise de ansiedade, não tinham uma depressão que passou anos? Eu tenho um paciente que chegou a ter 20 anos de uma depressão não tratada. Depois que começou o tratamento, ele ainda passou 2 anos para realmente chegar na melhora e conseguiu. Ótimo, um bom tratamento, fazendo tudo direitinho, um paciente exemplar. Mas olha só, você passar 20 anos no sofrimento, achando que nem sabe direito por que não consegue fazer as coisas. Então, a gente precisa desmistificar. Isso é a coisa, não é só para o Setembro Amarelo, é para o ano todo. A gente fala, ó, gente, ó, todo mundo pode ter um período de uma ansiedade mais forte, um período de depressão. Todo mundo. Acontece até com Wesley Safadão, que tem a vida perfeita aos olhos da sociedade,
Porque não vai acontecer com a gente, que tem muito mais problema, pelo menos financeiro, né? Então, independente de eu ser safadão, ter o dinheiro do safadão, ou eu ter o dinheiro que eu tenho hoje, eu posso adoecer, e se eu adoecer, eu preciso entender que existe uma ajuda que vai me tirar desse quadro, que vai me deixar com mais qualidade de vida, com a vida satisfatória. E isso não significa estar feliz o tempo todo, significa que, apesar de ter um momento difícil, eu vou continuar tocando minha vida, eu vou continuar vivendo. Isso é o contrário da depressão, não é estar feliz o tempo todo, não. Show de bola. Obrigado pela participação aqui no nosso Fala Tu. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns Uma por honra, estar Vitor. ajudando tantas pessoas. E Deus abençoe você e sua família. Abração para o teu irmão também, viu? Valeu. Tchau, tchau, querido. Tchau.